IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. Sabemos que a caminhada cristã ganha força quando dobramos os nossos joelhos juntos. Por isso, queremos convidar você e sua família para o nosso culto de oração. É um momento de clamarmos por nossas famílias, nossa igreja e nossa nação. Sua presença é fundamental para o nosso corpo. Todas as quartas-feiras na Igreja Batista em Dom Pedro, a partir das 19h30. Você foi chamada para viver uma vida adornada pela graça de Cristo, no Ministério Mulheres Adornadas por Cristo, da Igreja Batista em Dom Pedro. Nossos encontros são realizados uma vez por mês, sempre aos sábados. São momentos especiais, preparados com carinho para você, palestras edificantes, adoração que toca a alma, compartilhamentos que fortalecem a fé e uma confraternização que aproxima corações. Junte-se a nós e descubra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Aí foi lendo o livro de Atos que eu estava vendo aqueles homens pregando, né? Sempre pregando, parece que a vida toda deles era pregar. E eu lembro que em uma oração eu perguntei, Deus, por que não existem homens mais como esses, né? Porque parece que eu olhava para a igreja e via poucas pessoas querendo, na minha experiência ali, né? Poucas pessoas querendo pregar. E quanto mais você olhava ao seu redor, você via menos pessoas envolvidas com pregação, evangelismo, se envolvendo com pessoas, né? Então eu lembro que eu orei assim, porque não existiam homens mais assim. Aí eu lembro que veio na minha mente, né? Eu entendi como o próprio Espírito Santo falando, por que você não é um desses homens, né? Seja bem-vindo a mais um podcast. E hoje, especialmente hoje, nós temos como convidado, nosso convidado, o pastor Isaquiel de Oliveira Melgarejo. Isso. Né? Eu vou falar bem devagar para todo mundo entender, né? Pastor Isaquiel. É isso, Isaquiel. Pastor Isaquiel, missionário das novas tribos do Brasil. É isso. Né, pastor? O pastor, ele é casado, né? Com a irmã Marília Gabriele, certo? Isso. E tem 2 filhos. 2 filhos. Que são o André e o Natanael. Exatamente. Né? São 2 filhos que gostam de jogar bola, porque eu já vi, né? Gostam e jogam muito bem, né? E o pai também dá aquela... Já jogou, né? Já jogou, né? Então, eles têm um exemplo dentro de casa. Mas Deus pegou o jogador de futebol, né? A gente estava conversando antes, né? Fazendo um bate-bola aqui e falou, não, venha para cá, você é meu, você vai fazer a minha vontade. Sim, sim. Né? E hoje nós temos aqui o pastor Isaquiel. Pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria muito grande recebê-lo, né? Tê-lo aqui conosco para que nós possamos conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu ministério, né? É uma alegria muito grande. Nós sabemos que a Igreja Batista em Dom Pedro é uma igreja missionária, né? É uma igreja que apoia missões e que tem um coração tão aberto, né? Aos missionários, aos pastores que fazem um trabalho brilhante, né? Um trabalho para honrar o nome do nosso Deus, certo? Certo. Muito bem. O pastor Isaquiel tem 41 anos de idade. Isso. Né? Mas aí, pastor, fale um pouco pra gente. Eu tô dando só aquele gostinho inicial, mas vamos lá. Quando é que começou tudo isso, pastor? Quando é que nasceu o pastor Isaquiel? De onde é o pastor Isaquiel? Tá bom. Um pouco da sua história, por favor. Tá bom. Boa noite. Uma alegria muito grande também participar. Fiquei muito alegre que estava o Eliabe aqui, poder bater esse papo aqui, de alguma maneira também abençoar os irmãos, como vocês têm nos abençoado, né? Então tá bom, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nasci lá na cidade, na capital lá. Meu pai, ele é filho de paraguaio,
E meu avô veio do Paraguai na época da Guerra do Chaco, do Del Chaco, né, que chama. E ele veio fugir do Paraguai por causa dessa guerra. E aí eles se alojaram lá na fronteira do Mato Grosso do Sul. Depois foram lá para Campo Grande. Lá meu pai cresceu, tinha 12 anos quando foi para lá. E aí ele cresceu lá no Mato Grosso do Sul, conheceu minha mãe. E aí depois de um ano de casado eu nasci, né? Aí tenho 2 irmãs, depois veio mais 2 irmãs, eu sou o mais velho da família. E a gente cresceu lá no Mato Grosso do Sul, até depois houve 2 irmãos do meu pai que eles se converteram, assim, e queriam ser missionários, né? Então a nossa família começou a ter 2 deles que deixaram os seus afazeres e foram para estudar na escola bíblica e depois foram trabalhar com povos indígenas. Mas o senhor vem de uma família, então, evangélica? Sim, meus pais já conheciam mais o Senhor, né? Minha mãe era católica, mas os meus tios e meus avós também falaram muito do evangelho para ela, né? Então aí eles também se converteram, né? E quando é que foi a conversão do pastor Isaquiel? Porque nós sabemos que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho, né? Então, eu acho que, agora olhando para trás, você às vezes quer pegar um momento ou uma pessoa que foi responsável pela conversão, né? Mas eu ouvindo mais a história da nossa família, eu lembro da minha avó, que sempre orava por nós, né? Ou seja, antes mesmo da gente nascer, já tinha pessoas orando, né? E intercedendo, a avó sempre intercedia por nós, sempre falava do evangelho para nós. E também em casa, né? Meus pais, minha mãe também. Minha mãe orou muito por mim, meu pai também. Falaram muito do evangelho, nos levaram para igrejas, então tínhamos irmãos, amigos que eram crentes, sempre falando do evangelho, né? Mas assim, 2 pessoas que me ajudaram muito em um momento difícil da minha vida, quando eu estava me afastando desse caminho, né? Que foi o meu tio, o irmão do meu pai, o Adi, e o filho dele, o Marlon, né? Ele é missionário, ele era um daqueles irmãos do meu pai que era missionário, e eles me levaram para morar 1 ano com eles. E lá eu vi um outro estilo de vida bem diferente, né? E o que mais me impressionou foi assim a dependência deles de Deus, né? Várias vezes eu via que eles não tinham, vamos dizer assim, o sustento necessário para ter todas as coisas supridas, né? Mas Deus supria de outras maneiras, né? Porque muitas vezes eu vi gente chegando caixas de mantimento lá e não sabia quem era, né? Era algum outro irmão que sabia das necessidades dele, ou Deus direcionava e eles ofertavam, né? Então, lhe cortando nas suas palavras, nós podemos dizer que o seu estudo para ser pastor, para ser um missionário, começou sem o senhor saber. Exato, né? Porque os testemunhos dessas pessoas... Não é verdade? Né? Sem a gente saber. Porque a luz, você, querendo ou não, você está cercado pela luz, né? Você está vendo sua avó diferente, sua mãe, seus tios, né? Você tem Aí eu vou para casa do meu tio e ver Deus operando ali naquele lugar. E você vê coisas assim, né? De Deus suprir, e ver a preocupação deles em pregar o evangelho. Acho que eu vi alguém dizer que cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas coisas, né? E como é difícil você não se preocupar com as coisas e se dedicar à pregação do evangelho. Neste mundo que nós estamos tão acelerados, com tantas situações, com tanta pregação do ter. É algo assim muito profundo isso, né? E como adolescente, aquilo era impressionante para mim, né? Como que a pessoa pode saber que eles precisavam sem eles falarem que estavam precisando, né? Então aquilo mexia comigo, era como mais luz vindo, né? E meu primo, eu andava muito com meu primo, e meu primo sempre lia as escrituras. Eu vi poucos jovens ler as escrituras como ele, né? Então a conversão, porque muitas vezes nós esperamos um detalhe específico, um dia sobrenatural, especial, então foi naquele dia, não que isso seja errado de forma alguma. Isso. Cada um tem tá com a sua experiência, como você chega, né? Mas é aquela conversão de testemunho, aquela conversão do dia a dia, sim, né? Mas do convencimento. Exato, mas quando eu retornei de lá, desse 1 ano com eles lá, aí eu comecei a voltar um pouco para aqueles caminhos antigos, né? E aí comecei a jogar futebol profissional e tal, então veio várias coisinhas aí no caminho. Mas
em um outro momento onde meu primo foi, ele decidiu estudar o Evangelho de João comigo, né? Então foi estudando o Evangelho de João com ele que eu compreendi mais sobre o sacrifício de Cristo, né? Pelo estudo das Escrituras. Então eu lembro que eu sempre tinha medo de Deus, que Deus não gostava de mim ou me odiava, porque eu tinha pecados e muitas vezes eu não tinha muita alegria de ir para a igreja, né? Mas eu gostava mais de jogar futebol, né? Então eu não teria nenhum problema de faltar um culto domingo de manhã para ir jogar futebol. Aí eu falava, não, um campeonato, né? Então eu tinha muito medo de que Deus iria me punir por causa disso. Mas quando eu comecei a entender que, na verdade, é o filho dele que morreu por causa do grande amor dele por mim. Então aquilo mudou completamente. Eu falei, puxa, eu estou perdendo a minha vida longe dessa história, né? Então foi com 16 anos que eu entreguei minha vida a Cristo, entendi completamente que era um pecador e que o sacrifício de Cristo na cruz foi para perdoar os meus pecados. Então, com 16 anos, depois de todo um processo... Todo essa história. Mais um processo. Sim. Porque é um processo, né, que Deus vem operando na nossa vida. Eu acredito também. E que nós não estamos vendo, não estamos percebendo, mas está lá a avó que orava, e aí tem o tio que com testemunho, e tem o primo com testemunho de vida, e Deus vai operando, né? Vai trazendo o Espírito Santo de Deus, porque o que a palavra nos diz, né? Quem convence o homem do pecado, né? É quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus estava agindo ali no coração do pastor Ezaquiel. Com certeza. Né? Hoje o pastor Ezaquiel. E o chamado, pastor? E este chamado? Então, o chamado foi, depois fiquei muito alegre dessa alegria de ter o perdão dos pecados, né? De compreender que o Senhor havia me perdoado e eu não tinha pago nada para isso. Então uma alegria muito grande brota no coração e logo eu já começo a me envolver com o evangelismo, querendo falar do evangelho para os meus amigos, né? Lá no clube onde eu jogava, eu sempre estava querendo dar estudo bíblico para alguém, né? Então assim, comecei a investir nessa parte de evangelismo e de pregar a palavra para pessoas, né? E aí estava estudando Atos dos Apóstolos, que aí meu primo foi para o seminário e eu fiquei lá estudando e queria jogar futebol, né? Meu sonho era sustentar os missionários, mas eu queria jogar futebol, não queria ser missionário. Existia, os mais novos talvez não lembrem, mas existiam os atletas de Cristo, sim, não sei se lembra disso? Sim, tinha. Né? Lembro. Ia ser um atleta de Cristo. Né? Talvez, né? Nós sabemos que existe esse ministério, não sei se ainda existe, né? Os atletas de Cristo. Existe, sim, bem forte esse movimento. E que eles trabalham exatamente isso, dessa forma, né? Através do evangelismo, do futebol. Sim. Eles não fecham as portas, eles não excluem, mas eles incluem e falam do evangelho. Do evangelho, exatamente. Né? Então, o adolescente, jovem, Ezaquiel, estava ali sendo usado por Deus para falar, só queria falar do seu amor, contato, né? Que eu estava vendo e entendendo, né? Que era e o amor vivendo, de Cristo. né? Entendendo do amor de Cristo. Exato. Muito bem. Aí foi lendo o livro de Atos que eu estava vendo aqueles homens pregando, né? Sempre pregando, parece que a vida toda deles era pregar. E eu lembro que em uma oração eu perguntei, Deus, por que não existem homens mais como esses, né? Porque parece que eu olhava para a igreja e via poucas pessoas querendo, na minha experiência ali, né? Poucas pessoas querendo pregar. E quanto mais você olhava ao seu redor, você via menos pessoas envolvidas com pregação, evangelismo, se envolvendo com pessoas, né? Então eu lembro que eu orei assim, porque não existiam homens mais assim. Aí eu lembro que veio na minha mente, né? Eu entendi como o próprio Espírito Santo falando, por que você não é um desses homens, né? Você está me perguntando, e por que você não é um desses homens? Eu fiz a pergunta para ele, por que o senhor não tem mais homens assim? Por que não há mais homens assim? E por que você não deixa tudo e vai pregar, né? Aí aquilo, acho que foi uma das coisas que mais a garganta quase não desce a saliva, foi aquele dia, né? Porque eu nunca havia feito a pergunta para mim, por que eu não? Mas aí eu tinha muitas razões. Não, eu quero jogar futebol, eu quero sustentar os missionários, eu quero ajudar minha mãe. Havia inúmeras razões, né? Mas a pergunta me colocou na parede, por que eu não? Por que não deixar isso e como diz um missionário, por que não deixar aquilo que não se pode ter para ganhar aquilo que jamais poderia conquistar nesse mundo, né? Que isso é profundo, né? Servir ao Senhor, né? Isso é muito profundo. Mas a gente não consegue comparar isso muitas vezes, né? Porque pra gente aqui, para futebol, para mim era o que me definia como pessoa, né? Era onde eu me sentia valorizado, era onde as pessoas me notavam, me respeitavam. Abrir mão disso, como vai ser? Quem sou eu sem isso, né?
Mas agora o eu começa a ser modelado pelo conhecimento de Cristo e por quem Cristo é, né? Então estava nesse processo, mas foi essa pergunta que voltou para mim, né? Que começou a preparar o meu coração para o dia que o missionário foi na minha igreja e falou da necessidade dos povos indígenas. Né? E aí? Aquele dia parece que só estava eu lá na igreja, né? Parecia que era ali só era falando comigo, o negócio era para comigo ali. O jovem Zaqueu. É. Eu olhava para trás, os meus amigos dormindo no culto, e eu falava, camarada, o negócio tá queimando aqui, né? Será que é para mim isso daí mesmo? É. E foi assim, e eu comecei a ouvir, comecei a falar, Senhor, mas por quê? Como assim ir para um lugar, para povos indígenas, né? Eu não entendia, nem sabia que Deus ia me levar para esses lugares. Não tinha a menor ideia, mas parece que no meu coração era, eu quero viver para servir a Deus. Parece que esse era o que ele estava convidando, né? E o coração estava entendendo o convite dele, que era esse precisa de gente, né? E aí, desta caminhada, quando é que a gente começa a falar de Peniel? Então, aí né? foi quando... Lá onde o pastor Ezaquiel formalmente começou os seus estudos, trilhando, né? Para trilhar esse caminho, Sim. né? Mais especificamente. Joia, então, depois desse coisa no coração, lendo Atos dos Apóstolos e também conversando muito com meu primo, né? Aí eu tinha que tomar uma decisão, que era parar de jogar futebol. Estava terminando um contrato, com 18 anos eu terminei um contrato com o clube que eu jogava, e eu já tinha um outro contrato num time de São Paulo, que era no Serra Negra. Iria jogar a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, a primeira decisão era decidir parar de jogar futebol e estudar em Peniel, né? Aí fui falar com meu pai só não foi jogador profissional porque também quebrou o joelho, né? E aí eu falei para ele que eu não estava mais com vontade de jogar futebol, porque eu estava querendo aprender mais da palavra de Deus para ajudar pessoas que não conhecem da palavra de Deus. Né? Aí ele começou a chorar, né? Aí eu falei, puxa, agora complicou, né? Aí ele falou que ele queria muito que eu jogasse futebol, mas se tem uma coisa que realmente valia a pena na vida era entregá-la para o Senhor e viver para o Senhor, né? Olha que coisa, pastor. Meu pai basicamente disse, Deus abençoe, né? De um quase ex-jogador por motivos de saúde, né? Não realizou esse sonho. E ele via no filho essa expectativa, porque via o filho jogar. Sim. Com certeza deveria acompanhar as partidas e se sentir muito orgulhoso né, com o filho jogando futebol. E como o pastor mesmo falou, não era uma coisa simples assim, né? Uma Sim. coisa fictícia ou só porque eu gosto. Já vi que já tinha um caminho certo aí na questão do futebol. Né? Já existiam uns contratos, uns direcionamentos. Sim. Mas aí o pastor Ezaquiel, né? O Ezaquiel lá, o jovem Ezaquiel, parte para Peniel. Até rimou. O jovem Ezaquiel parte para Peniel. Está muito fera, hein? E então? Aí cheguei em Peniel, meu primo já estava lá 1 ano, o Marlon, né? Então eu estudei 2 anos lá, e aí veio uma turma grande na minha turma, né? Acho que quase 90% dos que estudaram comigo lá, ou que eu estudei com eles, todos estão envolvidos, ou seja, no ministério pastoral, ou seja, no ministério com a própria missão Novas Tribos, né? Então, foi um tempo muito precioso e lá também eu conheci a Marília, né? Então, lá em Peniel conheceu a irmã Marília. A irmã Marília. Olha só, que bênção, né, pastor? Coisa boa. Estudar a Bíblia é muito grande. Já pensou? Abençoa. Deus levanta a esposa ali, lá onde ele está aprendendo a palavra, assim, cada vez mais se aprofundando. Exatamente. Né, com o coração ardendo também para fazer a vontade de Deus. Isso é muito importante. E nós ficamos felizes, pastor, em saber, em conhecer, né, essa sua história. E a sua formação, então, foi Peniel. Foi Peniel. Foi 3 anos em Peniel, né? E quando saiu de Peniel, Novas Tribos. Saí em Peniel no final de 2006. Aí, janeiro de 2007, a gente casou, né? Eu e Marília casou. Ela saiu de Peniel, ficou 1 ano e meio fora, porque ela tinha já feito um outro seminário, 1 ano e pouco no outro seminário. Aí ela estava fazendo um curso de enfermagem, e aí então a gente casou no dia 2 de janeiro de 2007 e fomos para o centro de treinamento Shekinah, que é o centro de treinamento missionário que a missão tem, que era no Mato Grosso do Sul, em Nova Alvorada do Sul. Aí que ela fechou, hoje está lá em Goiás, né? Em Vianópolis. Bem,
essa história ainda não terminou, né? E nem a nossa conversa ainda terminou. Nós vamos dar um pequeno intervalo, mas eu sei que tem muita coisa bonita aí para ser ouvida e profunda, né? Para alcançar. Nós já estamos sendo alcançados aqui já nesse ambiente, né? O Espírito Santo de Deus conduzindo as nossas vidas a essa conversa, né? Acerca do chamado de vida, certo, pastor? Então, que alegria! E vamos ter esse pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Joia, beleza. Atenção, criançada, se você tem entre 4 e 12 anos, esse recado é pra você. Todos os domingos, às 8h45 na IBDP, acontece o Clube Oance. No clube, você aprende sobre Jesus e a Palavra de Deus com memorização de versículos, devocionais e momentos de amizade. E ainda tem jogos super legais e lanches deliciosos. Estamos te esperando com muita alegria. Venha fazer parte dessa turma e chame um amigo para vir junto. Oance, marcha! A Igreja Batista em Dom Pedro tem a alegria de convidar você para os nossos cultos de adoração ao Senhor, todos os domingos. Pela manhã, Escola Bíblica Dinâmica às 8h45. E à noite, às 18 horas. Estamos localizados na Avenida Pedro Teixeira, número 75, no bairro Dom Pedro. Venha adorar o Senhor conosco. Bem, como nós prometemos, essa história ainda não terminou, né? E com o nosso convidado aqui, pastor Isaquiel. Isso. Pastor, e aí? Depois do seminário, né? Direcionado para as missões Novas Tribos. Isso. Né? Como nós conversamos anteriormente, né? Antes mesmo, no nosso bate-papo aqui, antes de nós começarmos, né? Aí já foi ali direcionado para trabalhar nas Missões Novas Tribos, e aí foi para onde? Depois lá do Shekinah. Então, depois de Shekinah, inclusive foi o Almir, pastor Almir, foi lá e falou das necessidades desse setor aqui, né? A missão ela tem dois setores, tem o setor leste e o setor oeste, né? Isso no passado era por conta das muitas demandas que se tinha e o acesso para com o outro era muito difícil, né? Então por isso separaram em setores, setor oeste e setor leste. E o setor oeste, na época, era o Almir e o seu Hélio, foram até Shekinah, e falaram das necessidades que tinha aqui do Amazonas com povos indígenas, né? Então lá nós escutamos sobre o povo Rishkariana. Vamos devagar aí, pastor. Devagar. Agora nós temos que falar. Isaquiel já é um pouco complicado. Agora Rishkariana, né? Como é que é, pastor, esses povos indígenas? Rishkariana. Rishkariana. Isso. Olha só. Então, para quem não sabe, inclusive eu, pronunciar, né? Que eu falei para o pastor Isaquiel que eu tenho um problema com a questão de nomes. Rishkariana. Rishkariana, olha aí, tá melhorando, tá curando o problema. Olha aí, já estou ficando melhor. E aí, como é que foi lá? Chegou com a família, quer dizer, com a esposa, né? Foi lá para trabalhar com esse povo indígena. Aí precisava de mais um casal para lá e a gente aceitou, disse que o pessoal poderia contar com a gente. Aí em 2009 chegamos aqui no Amazonas, né? Mas esse povo fica específico aonde? Eles moram na divisa do estado do Amazonas com o Pará, subindo o rio Inhamundá, ou Iemaná, como eles chamam, né? Então, Inhamundá fica de um lado, Faro fica do outro lado. Aí você sobe o rio uns 3 dias para cima, até as cabeceiras dele lá. Aí é onde o povo Rishkariana fica, né? E aí, essa experiência? Primeira experiência do pastor Isaquiel e sua esposa. Então, foi interessante que a gente tinha uma equipe de 3 solteiras e um casal. Nós iríamos formar uma equipe grande lá. Mas em janeiro, que a gente tem o nosso encontro de missionários aqui, de 2009, já as 3 solteiras não iriam mais
para o trabalho. Uma estava um pouco doente, depois ela voltou, mas as outras não voltaram. E o casal que iria continuar lá, iríamos trabalhar junto com eles, na viagem que eu fiz de barco para consertar o telhado da nossa casa onde a gente iria morar, que era de palha na época, o missionário falou, olha, eu só subi para trazer você, né? Mas eu também estou indo embora. Aí eu falei, ué, mas agora que você fala aqui em cima, quando nós estamos para chegar na aldeia, né? Ele falou, rapaz, eu estou sendo direcionado para o Ministério Pastoral. E aí então a gente ficou basicamente assim 3 anos sós lá. Mas depois que arrumamos a casa e a minha família chegou, e aí o casal foi embora, tudo, aí o coração apertou, né? Porque, rapaz, você está ali, uma coisa é você estar lá no seminário e estudar sobre esse dia, e as teorias, um monte de coisa que você tem que fazer, outra coisa é na hora que você chega lá e está com sua família. O André tinha 8 meses quando foi para a aldeia. Então aí você dá um choque, falou, peraí, né? Agora é... Então o André foi com 8 meses. 8 meses. Quando 8 meses. Foi, 8 meses. Que impacto? Foi um impacto. O povo riscariano, ele é muito amigável. Ele deixa a coisa muito mais fácil para você. Só que eu não sabia, né? Você cria um monte de coisa na cabeça sobre o que são os povos indígenas, né? E assim, o povo riscariano, no Brasil, nós temos mais de 274 línguas faladas no Brasil pelos povos indígenas, né? Olha só. Mas há línguas que são completamente diferentes uma da outra. Sim. E nós temos mais de 300 povos indígenas no Brasil. Então há uma diversidade linguística e cultural muito grande, né? E muitas línguas que ainda nem se conhecem. Exato, completamente diferente, né? Então o riscariano é da família do povo caribe, né? Então eles falam muito usam muito esse... Gutural. Uma linguagem, seria isso? Ah, eu não sei não, esse termo eu nunca ouvi não. É bonito o termo, né? Mas eles usam muito aspirado, né? Tipo, algo duro é akrp. Gutural. Gutural, olha aí, ó. Não sabia, aprendi essa aí. Gutural, akrp. Como o hebraico. Olha aí, eu não tinha feito essa associação ainda. Não. Ka asher misil. Lechevig lahu. Lahu otah. Olha aí, ó. Isso é uma linguagem. Aí eu já não acompanhei mais. Olha aí, né? Que legal. É uma linguagem gutural. Olha difícil. É difícil? Porque não é da nossa língua portuguesa assim. É um tipo de som que nós não falamos, né? Não tem no nosso som. Mas aí a língua, a convivência com o povo iscariano, e aí como é que foi esse casamento? Então, eu acho que o grande desafio, acho que para mim foi não só chegar lá e fazer o que eu tinha que fazer, mas realmente se relacionar com aquelas pessoas, né? E eu percebia que havia uma certa resistência com eles em nos ensinar a língua deles. Eles queriam mais falar português. Não, ensina português. E eu lembro que todas as vezes que eu aprendi alguma palavra, porque os meus professores eram os meninos de 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu andava com eles, né? Aprendendo a língua e pegando palavras. Aí quando eu tentava falar com alguém mais adulto, ele geralmente ria muito de mim, né? Ria. Se você tem problema com autoestima, né? Você já acabava ali, né? Eles riam muito mesmo, assim que eu tinha contado uma piada quando eu tentava falar a língua, né? Então assim, o primeiro ano foi assim, eles não falavam a língua comigo, né? Mas depois ele falou por quê. Aí ele disse assim, irmão, há muito tempo vem missionários aqui. E vocês só ficam 1 ano aqui e vão embora. Por que vamos ensinar a língua para você? E outra, você vai pegar minha língua e vai levar para onde? Né? Interessante. Aí aquilo me deu um choque de realidade, porque eu pensei, mas a gente chega aqui ele tem que me ensinar a língua dele. Não, mas espera aí, o que eu estou causando nele também, essa inconstância dos missionários lá? Obviamente que poderia ter razões justificáveis pelo que o missionário saiu, mas o que estava ficando no coração dele era uma certa descrença, né? Cara, você não vai ficar. Por que eu tenho que ensinar? Eu já sofri com os outros. Ensinei. Tinha esperança que ele ia ensinar. E ele foi embora. O que garante que você não vai embora? Que coisa profunda. Então isso me impactou assim bastante, porque eu nunca tinha pensado do lado do outro, só pensava do meu trabalho, né? Do que eu tinha que fazer. Sim. Mas o que isso estava causando no coração dele? E por alguma razão ele falou, mas tá bom, irmão, nós vamos dar mais uma chance. E aí ele escolheram 2, o Levi e o Álvaro. O Álvaro veio aqui várias vezes na igreja. Certo. Ele começou a ensinar, começaram a me ajudar.
e eu ensinava português para eles. Comecei a ensinar, ajudar eles a contar matemática simples, né? Sim. E eles começamos a interagir assim. Marília começou a ensinar fazer bolo, coisa de costura. Começamos a nos envolver na comunidade, né? Porque nós, na cidade, nós temos a tendência de ser muito mais individualistas e ter a nossa privacidade. Sim. Mas esses povos, eles são comunitários. Sim. Você tem que ter a sua parte ali. Então, é uma mudança de mente para você fazer parte, achar o seu lugar naquela comunidade e servir. Nessa introdução aí, desse roteiro, né? Nesse roteiro aí, o que é que a gente pode comparar em fazer discípulos? Olha só. Porque fazer discípulos é o quê? É conviver. É conviver. Não é? Exato. É trocar. Sim. Né? Sim. O que é? O que o pastor Ezaquiel pode falar neste sentido, assim, né? Fazer discípulos, né? Nessa convivência, nessa comunhão. Né? Como o senhor trataria disso? Eu vou ser bem honesto com você. Eu acho que a parte mais difícil de se abrir foi da minha parte. Porque você está lá para fazer muita coisa. Você tem um conhecimento, você tem uma mensagem, você tem tudo. Mas deixar ele entrar na sua vida, deixar ele também te conhecer, isso é mais difícil para nós. A gente quer ajudar todo mundo, né? Mas você vai deixar o outro também participar da sua vida, né? Então acho que essa era a parte mais difícil do discipulado. Porque às vezes você pensa no discipulado como um programa que você vai fazer. Mas você esquece que Deus também está te discipulando. E Ele não só, Ele vai fazer esse discipulado na sua vida enquanto você está querendo ajudar o outro. Mas Ele não se esqueceu de continuar trabalhando em você. Às vezes você se esquece, né? Você acha que já está, não, já estou pronto, fiz Peniel, fiz Shekinah, passei no curso, né? Mas Deus continua trabalhando em nossa vida, né? Mesmo no campo, mesmo às vezes experiente, Ele continua a nos ensinar. Porque nós somos discípulos dEle, né? E eu acho que as lições assim que mais mudaram a minha maneira de enxergar foi o que o povo causou em mim, né? Ou como Deus trabalhou no meu coração, né? Então, o discipulado, muitas pessoas escrevem livros, o segredo do discipulado, coisas desse nível, né? E a gente aprende a cada dia que não existe um segredo, né? Para o discipulado. Uma caixa mágica não. Mas... o discipulado, ele precisa de quê? De abertura, de convivência? É necessário, Sim, pastor? Com certeza. Não tem como você fazer discipulado online, vamos dizer. Se tem, não, estou brincando, né? Mas assim, discipulado realmente que impacta é vida com vida, não tem jeito. É olho no olho, é em situações, né? Eu lembro uma vez que a gente foi pescar e aí a gente pegou só 2 peixes, né? Um tucunaré grande e outro era um piau, mais ou menos. Bem, olha que eu estou acreditando no tamanho desse tucunaré. Não, lá tem muito tucunaré, não é? Olha vou diminuir um pouquinho porque, né? Tô brincando. História de pescador a gente já fica assim um pouco preocupado. Não, mas esse aí não foi, não. Esse aí foi grande. E eu vou dizer que o pastor está mentindo. Não pastor, pode falar de forma alguma, pastor. Então era um tucunaré grande. Era. Aí, quando a gente terminou de pescar, íamos voltar para casa. E o rapaz que estava comigo, ele tinha uma família grande. E eu só tinha o André na época deve ter um ano e pouquinho. Aí ele pegou e empurrou o tucunaré para mim, grande. Falou, aí irmão, pode ficar com o tucunaré, né? Só que automaticamente eu falei, não, você tem família grande. E dei o tucunaré para ele e fiquei com o pequeno, né? Aí ele falou, irmão, muito bom saber que você não é egoísta. Ou seja, ele estava fazendo aquilo para ver como eu reagia. Ele estava te estudando, ele estava me estudando, né? Como que é o irmão que é o maior, como é que é, né? A convivência, né? Então, querendo ou não, ele vai testar você, né? Como que você é nesses contextos? Quando passa uma mulher, como que você age? Eles estão te filmando, né? Porque estão te fazendo a leitura de você. Sim. Então você está se mostrando. Que então, luz está saindo. O discipulado não é uma teoria, um livro que você está lendo, mas é o testemunho de vida. Isso pode ajudar. Há muitos irmãos que, por dar testemunhos de vida, geraram então uns livros que dão dicas, ideias certeza. Sobre discipulado. Eu digo assim, que seria a teologia da receita, que inclusive nós estávamos estudando aqui na igreja,
né, no encontro dos homens, né, a teologia da receita. Faça Ou isso, seja, assim. faça isso que você vai conseguir vencer isso aqui. E vai chegar a hora que você vai falar que justamente quebra a teologia da receita, que é, Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí Deus vem e fala, não, peraí, agora eu vou te ensinar. Né, que na verdade é a verdadeira teologia, né? Ou seja, que é o Espírito Santo dizendo o que nós vamos fazer. Né? Exatamente. Então, quem foi que ele direcionou ali, naquele momento, foi quem? Foi o Espírito Santo. Com certeza, ele né? está trabalhando na nossa vida. Ou seja, nesse discipulado, nesse encontro, que pode parecer uma simples pescaria, um exemplo. Né? Um exemplo de Cristo. Né? O que Jesus faria. Essa daí eu me dei bem, né? Vamos dizer assim, saí bem. Mas teve uma outra vez que eu tinha uma chuteira que eu gostava demais e era uma das últimas modelos, eu consegui comprar uma. Guardei um dinheiro e consegui comprar. Aí essa chuteira sumiu. Com 6 meses sumida. Aí um dia eu fui jogar futebol, aí tá lá um amigo riscariana com a minha chuteira. Toda arrebentada, costurada. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem, irmão. Eu falei, e essa chuteira aí? Ele falou, é a sua. Eu falei, é a minha, E você fala assim. Eu falei, é a sua, irmão. A gente pegou lá em Inhamundá para jogar e aí a gente esqueceu de te devolver, mas depois do jogo aqui eu te devolvo. Aí eu falei, tá bom. Mas aí o coração velho, né? Eu achando que já estava tudo tranquilo, já estava experiente, estou ali para ganhar o povo riscariano. E o coração começou a... Ele roubou a sua chuteira. Você vai deixar assim? Simplesmente vai entregar? E aí eu comecei a mudar o meu semblante. E eu falei assim, amigão, é o seguinte, eu não vou jogar mais bola não. Eu quero minha chuteira. Aí ele falou, não, depois eu te entrego. Não, eu quero minha chuteira agora. Ele falou, mas depois eu te entrego, é só uma chuteira. Eu falei, não, você pegou minha chuteira sem me avisar e chega aqui, vai jogar, costurou, arrebentou minha chuteira e depois vai me entregar normal. Eu quero minha chuteira agora. Aí ele falou, por quê, irmão? Aí ele desceu no chão, sentou, tirou a chuteira, me entregou e eu fui para casa. Cheio da minha justiça, consegui, né? Mas quando eu cheguei em casa, aí bateu a minha vergonha. O Espírito Santo veio. Eu falei, rapaz, por que eu fiz isso, né? Por que essa chuteira me fez? Até perdeu a vontade de jogar bola e fez eu parar tudo para tirar a chuteira dele. E eu falei, Deus, eu achei que eu tinha vencido isso, mas está aqui dentro. E aquilo foi uma derrota grande para mim. De ver o meu coração ainda apegado a uma chuteira. Olha só, que eu valorizava, anos, vários tempos, nem pensava mais. Longe do futebol. Mas quando eu vi, mexeu comigo. Aí eu fui lá conversar com os velhos e eles falaram, você fez muito mal, por que você derrubou o homem lá e quis bater nele? Eu nem tinha feito isso, mas a conversa já estava nesse nível, né? O telefone sem fio. Eu falei, tá certo, mas o que você me orienta, você como mais velho, o que você me orienta? Você fez muito mal. Não, eu reconheço, eu fiz mal, eu não deveria ter feito isso. Eu não sabia que isso estava aqui no meu coração. Ele falou, você deve pedir desculpa para ele. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Aí no domingo, à tarde, ia ter um jogo lá com todo mundo, né? Aí eu fui lá, parei, chamei o pessoal, todo mundo, os mais velhos, e pedi perdão para ele. Falei, meu amigo, eu queria te pedir perdão, porque eu não agi certo com você. Essa chuteira aqui, ela foi mais importante para mim do que você. Ela não é mais importante que você. Eu estou aqui porque você é mais importante. Me desculpa. E abracei ele. Ele talvez não estava entendendo, talvez não precisava de tudo aquilo, mas eu pedi perdão para os velhos. E como foi libertador Deus me ensinar aquele dia. Aquele dia ele me discipulou, ele continuou trabalhando na minha vida, mesmo em circunstâncias que surgiram sem eu controlar. E dentro desse contexto, outras pessoas viram. Aí isso abre o coração do outro também. Né? Porque um testemunho de que houve arrependimento e que se enxergou um erro. Sim. E pedir perdão. Não é simples, não é algo, né? Nós sabemos que só o Espírito Santo de Deus pode produzir isso nas nossas vidas e pela graça. Né? E a reação deles, porque tipo, se você está se humilhando, poxa, eles falam, que bom que você fez assim. Tá tudo bem, vamos continuar. E aí abre-se mais porta, né? Mas acho que ministerialmente falando também, uma outra vez um senhor me chamou
e falou que as filhas dele disseram, olha, vem aqui que o seu Wagner quer falar com você. E ele já estava um pouco cego e andando com muletas assim, né? Com um pau de escora assim. Aí ele andou até onde eu estava e ele olhou bem assim no meu olho, o olho dele meio fechadinho assim, ele falou assim, você não vai nos enganar não, né, irmão? Você não vai ensinar a gente errado não, né? Aí ele falou, por favor, ensina a gente bem, conta certa história pra gente. Eu já não consigo aprender, mas ensina meu neto. Olha. Ensina meu filho, por favor, não nos engana não. Uau, isso daí rebenta a gente, faz você reavaliar. Eu estou aqui para quê? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para tirar foto, para contar para as pessoas lá fora que eu vivi aqui, que eu olho as pessoas que eu... Se eu estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com ele ali. Então Deus me ensinou muitas coisas. Eu sem pensar duas vezes, eu acho que Deus me ensinou muito mais do que eu ensinei ali. Então, a sua base do discipulado, do entendimento do discipulado, do entendimento do que é fazer missões, né? Foi ali, né? Ali em loco. Você tem muitas coisas bíblicas que você entende, mas quando você se depara com o coração do outro e o outro se depara com o seu coração, o que você vai fazer agora? O que tem em você? E você pode dizer que você é o que você quiser. Cada circunstância da sua vida, seja que você controla, seja que você não controla, ela vai apertar você. E quando ela aperta você, o que sai? O bom é que quando sai algo ruim e você aplica as escrituras, então você é transformado. Como aconteceu com a chuteira. Como imaginar que uma chuteira ia mexer tanto comigo? Veio o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Aí eu fui lá e fiz o mal. E aí o Espírito Santo falou, agora você vai fazer o bem. E a outra, a palavra de Deus está ali, vamos dizer. Eu não tinha essa coisa, vamos dizer assim, não tem como você desassociar o Espírito Santo sem a palavra, porque é o meio que ele trabalha, né? Então não é só uma coisa que ele vem e fala assim, não. Ele vai te lembrar as verdades, né? Então, quanto mais você lê as Escrituras, ainda que na hora você não percebe, mas os versículos, se eles estão aqui, ele vai usar o versículo como um martelo e vai te lembrar daquele versículo. E falando em versículo e falando da palavra, algum versículo que marca a sua vida, aquele versículo que está ali no seu coração, que a Bíblia assim falar dessa forma. O João 3,16 ele me põe ele põe você para sentar e parar para contemplar o amor de Deus por você, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a história mais maravilhosa do mundo. Mas é uma história que você precisa contar. E essa história, pastor, ela deve ser compartilhada e para os jovens que estão com ali naquela dúvida, será como entrar no ministério e ir para o campo missionário? Que mensagem o senhor tem para um jovem, para aquela pessoa que está sentindo esse desejo? Não somente o jovem. Quando eu estou falando do jovem, eu estou falando daquela pessoa que já pode ter o entendimento, né? Sim. Até a pessoa que tem 110 anos. Eu não conheço ninguém de 110. Mas, né? O que o senhor falaria para essa pessoa que tem esse ardor no coração, esse desejo, e às vezes está assim, com aquele receoso, com medo? Sim. Eu acho que você tem que prestar atenção nas declarações eternas que Deus deu. Porque às vezes nós começamos ou temos uma motivação um pouco às vezes romântica da obra missionária, um pouco às vezes, vamos dizer assim, a pessoa já tentou de tudo, né? E agora vai tentar ser o missionário. Você tem muitas razões. E nem sempre todas as razões vão ser a correta. Mas quanto mais você se aproxima das verdades eternas de Deus, mais elas vão alinhar a sua motivação com a sua prática. Porque você pode praticar muita coisa pela motivação errada. Sim. Ou seja, às vezes não é as verdades de Deus que me motivam, que é a força pela qual eu vou. Pode ser muita outra coisa. Até alguém falou que há muita gente que vê na igreja ou na obra missionária uma oportunidade de se realizar.
Mas quando você vai ver nas Escrituras, você percebe que Deus, Ele quer realizar a sua vontade e a sua obra através de nós. Então, se você não considera as declarações eternas de Deus como Deus, Ele amou o mundo, que deu o seu Filho, que devemos pregar o Evangelho, que o Espírito Santo, Ele habitaria em nós para sermos testemunhas, se essas verdades não estão sendo, você não está mantendo elas próximas do seu coração e da sua mente, entendendo-as, vamos dizer assim, você deve fazer isso. Né? Porque é nessas verdades que nós não nos abalaremos, mesmo que alguma coisa forte pode acontecer. Mas é as verdades que guiam, porque elas não vão mudar. Elas são fixas, são eternas, são constantes. Né? O campo missionário, vamos dizer assim, a situação política, a situação do povo, isso tudo pode mudar. Mas essas verdades não mudam. Então, se você vai ao longo do tempo, mesmo que tenha algumas motivações erradas, mas canaliza para as Escrituras e para as verdades eternas de Deus, mantendo em sua mente e seu coração, então isso te fortalece, te dá vai te dar a pisada e a direção que Ele deu para todo mundo. Né? É nesse sentido que eu penso que, e posso estar errado nisso, muitas pessoas querem deixar um legado. Né? No meu entendimento, quando você mais começa a entender as Escrituras, você vai entender que você é o legado de Cristo. E se você ajuda outras pessoas a andarem com Cristo, esse é o maior legado, porque o maior legado é dele. Nós somos legados dele. E quanto mais ele trabalha na sua vida, mais você quer que ele apareça, mais você quer que as pessoas conheçam a ele. Então, assim, amem a Cristo, amem suas declarações eternas, estudem essas declarações e que elas sejam seu ânimo, sua força. E seja a força para você ir, seja que você for enfrentar lá na frente, no país onde você for, no lugar onde você for. O Senhor já venceu. Imagine que seu pai nem imaginava o pastor Isaquiel, né, fazendo todo esse trabalho com a sua família. Acho que nem eu imaginava. Se envolvendo, nem a gente imaginava. Eu falei seu pai porque muitos pais têm receio, né? Falar, meu Deus do céu. O seu pai, ele falou o quê? O que foi que ele falou? É a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa que você faz da sua vida. É o Senhor. Né? Se vale a pena viver para Ele. E olha só, hoje nós temos este serviço, né? Ou servo do Senhor. Ou seja, o pastor Isaquiel, né? Numa nova missão agora, aqui em Manaus, não é isso? A gente chegou no estado do Amazonas, porque antes estava no Acre. Isso, moramos lá. Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul e agora aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, conosco, para nossa alegria, né? Tem até um cântico de para nossa alegria. Então, sim. E eu quero dizer, pastor, que nós ficamos muito felizes quando eu posso dizer que particularmente quando fala assim, o pastor Isaquiel vai vir aqui para Manaus, eu falo, gente, que coisa boa. Olha aí, que legal. Né? Que coisa legal. Eu falei, eu lembro que eu falei isso e eu fico muito feliz, pastor. Eu tenho certeza que a Igreja Batista em Dom Pedro também fica muito feliz. Olha aí, com a sua presença aqui conosco. A gente que fica. Porque nós poderemos ser edificados, né? Crescer, ser encorajados, né? Como o senhor falou, não é só contar uma história, mas viver juntos, né? Ser transformados através da convivência, como aconteceu com o povo iscariano. Não é verdade? Então, primeiro eles ficaram com medo, depois a doação, ou seja, foi uma doação deles e do pastor, né? Com o seu conhecimento, com a sua teologia, e eles querendo o tempo todo realmente acreditar que eles iam receber esse cuidado e que não iam ser esquecidos, né, pastor? Sim, verdade. Então, eu gostaria que o senhor encerrasse com uma mensagem, né, se pudesse trazer uma mensagem acerca dessa nossa conversa. Tá bom. Bom, acho que a coisa mais valiosa da vida é o que os discípulos tentaram falar, o próprio Pedro fala, Paulo fala sobre... prossigam em conhecer o Senhor, cresçam no conhecimento do Senhor, cresçam na graça do Senhor, né? Ou seja, a gente, quanto mais se aproxima da verdade de Deus, se aprofunda nela, em estudá-la, em entender, em escutá-la, mais você vai percebendo que ela quer se aprofundar em você também.
ela quer trabalhar em você, o Espírito Santo quer trabalhar em você, modelá-lo segundo a imagem do Filho de Deus, né? E é muito fácil a gente parar nessa jornada de continuar olhando para o Senhor e aprendendo do Senhor. Às vezes nós vamos nos contentando com um ministério e definindo toda a nossa vida aí. Mas conhecer a Cristo é muito mais profundo que isso. Ele vai refletir no seu ministério, ele vai refletir no seu ambiente onde você está, né? Então, assim, você vai percebendo que Satanás ele é muito astuto em fazer com que a gente desvie o foco de Cristo. Pode ser qualquer outro foco, não importa qual seja, não sendo Cristo tá bom. Pode ser a religião, pode ser coisas boas, mas não sendo Cristo é o alvo dele, né? Então, assim, irmãos, continuem olhando para Cristo, continuem olhando para Ele e não se esqueçam de suas palavras. Que as palavras dele, que as declarações eternas dele sejam suficientes para a gente obedecer. Amém. Então, se nós temos uma fé que precisa de muita coisa para obedecer, então a gente precisa repensar que tipo de fé é essa. Mas será que nossa fé e o nosso serviço, ele vai ser, vamos dizer assim, contínuo e efetivo no sentido de fazer o que o Senhor quer, só por causa daquilo que Ele falou? No meu entendimento, o que Ele falou é mais que suficiente, né? Quando Ele disse sobre a luz, né, que haja luz, a luz não demorou muito tempo não, na mesma hora ela surgiu, né? Então, quando Ele mandou o mar se acalmar, na mesma hora o mar se acalmou. Então, se Deus nos mandou ir fazer discípulos de todas as nações, né, devemos prestar atenção nisso, em toda a sua instrução, né? Então, Amém. Acho que é isso. Continuem firmes, olhando para o Senhor, conhecendo o Senhor e deixando com que o Senhor seja refletido cada dia em nossas vidas, em nossa casa, em nosso ministério. Tá? Amém. Pastor Isaquiel de Oliveira, Melgarejo. Melgarejo, isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi realmente assim incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas, como nós estamos sendo edificados aqui, né? Com este momento, com essa conversa, né? Do Senhor, né? Que transforma a nossa vida a cada dia, porque nós vamos nessa transformação, né? Todos os dias, né? De glória em glória, de graça em graça. Verdade, Pastor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Recíproco, irmão. Você que quer assistir, né, este programa e ver o pastor Isaquiel assim, centenas de vezes, ele repetir a mesma história, você pode fazer isso através do YouTube, né, no nosso canal, né, acompanhe pelas redes sociais e siga-nos, né, e vamos caminhando. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Joia. Deus abençoe. Muito obrigado. Joia. IBDP TV, conectando vidas ao Evangelho.